Hoje, o último programa do ano, e eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito profundo. Olhar para trás. Não para as suas derrotas, seus desafios, as suas dores, mas para a sabedoria e o aprendizado que elas lhe trouxeram. Tem muitas vezes que nós passamos por desafios na vida que achamos que não vamos aguentar. Mas é neste momento que o Senhor está nos reconstruindo em silêncio. A dor, ela não vem para te destruir, ela vem para te ensinar. E quando a gente aprende, ela vira sabedoria, maturidade, direção. E ela vira luz e aprendizado para o próximo ano. Hoje nós vamos falar de perdas, de quedas, de medos, mas também de fé, de resiliência e de coragem. E para isso, eu vou receber aqui duas mulheres que têm marcas e por isso elas carregam a luz. Elas atravessaram dores que não pediram, enfrentaram batalhas que não escolheram e mesmo assim elas decidiram permanecer. E é nesse tom que nós estamos começando Conectando Vidas no Ar. Mais um programa feito com muito carinho para você. Sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E como eu disse, nós temos duas convidadas e eu vou pedir que elas se apresentem e por ordem alfabética para elas não brigarem. Brincadeira. Eu vou pedir que Gleide, professora Gleide, se apresente para o nosso público. Olá, boa noite. Tudo bom? É um prazer estar aqui com todas vocês. E assim, eu sou Gleide, né? Sou casada, sou cristã, né? Sou filha do Deus Todo-Poderoso, tenho uma filha linda, né, chamada Raquel, sou professora há mais de 25 anos, né, e nós vamos conversar um pouquinho, inclusive sobre isso. É um prazer estar aqui, Sueli. Que bom. E agora, Rose. Boa noite a todos, eu me chamo Rose Barros, a menina dos olhos de Deus. Sou casada, mãe de uma menina linda, a Júlia Graciele, mentora de mulheres, analista de perfil comportamental, master coach, empresária, mas nenhum desses títulos me define ao qual Deus me chamou, a menina dos olhos de Deus. Quero agradecer a Sueli por estar aqui compartilhando um pouquinho dessa minha trajetória, dessa minha jornada e a todos vocês que vão estar aqui conosco nessa noite. Que bom, sejam bem-vindas. E o nosso intuito do nosso programa de hoje, o último programa do ano, é deixar histórias de desafios para você. De saber que se elas venceram e estão vencendo, você também pode. E nós vamos conversar com a professora Gleide, né? Ela é professora de português, redação há muito tempo. É uma pessoa que ama ensinar. Eu conheço Gleide desde o início da trajetória e ela, um sorrisão nos lábios sempre quando falava nos alunos, quando falava em ensinar. Mas, depois de muito tempo, teve um período da sua vida que foi interrompido. Mesmo fazendo o que ela mais gostava, ela teve que parar um pouquinho, porque ela teve a síndrome de burnout. E eu gostaria, Gleide, que você conversasse conosco neste momento. Você lembra do momento exato que o seu corpo estava dizendo e gritando, eu não aguento mais? Lembro de vários momentos, né? Vários momentos que não foram fáceis. Não foram fáceis. Porém, eu não dava ouvidos ao meu corpo. O problema muitas vezes é esse, né? Porque a gente não dá ouvidos, né? O nosso corpo dá sinais e a gente fica sempre achando que não é porque eu estou cansada, não é porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, não é porque hoje eu trabalhei um pouquinho mais, mas amanhã eu vou estar melhor. Então vamos sempre empurrando com a barriga a situação, o problema que vai surgindo, né?
E no meu caso foi justamente isso. Se pensarmos assim, Gleide, quando foi que você começou a sentir de fato que você estava com a síndrome de burnout? Primeiro, eu não sabia que eu estava com a síndrome de burnout, né? Eu não tinha esse entendimento. Eu via em outras pessoas, mas eu não achava que comigo poderia acontecer. Eu assistia isso, eu via colegas de trabalho passando por situações semelhantes e eu ficava, Deus me livre, comigo não, né? Mas o corpo foi dando sinais. Mas pensando em um momento preciso para essa etapa, para essa fase que eu passei, em 2022, em janeiro de 2022, eu fui dar aula e eu não consegui dar uma aula direito. Por quê? Porque eu tive medo dos meus alunos. Entrei na sala do 3º ano do ensino médio, os meus alunos que foram desde o 6º, eles estavam na última etapa, então é aquela alegria, aquela mistura de emoções dos alunos e dos professores também, porque é a última etapa dos alunos. E eu entrei na sala, eu tive medo dos alunos. A minha vontade foi de sair correndo dali. Eu nunca senti isso. Então, assim, quando eu me vi nessa situação, eu fiquei preocupada, né? Mas aí, no caso, o tempo foi passando, né? E eu sentindo os sintomas. Eu tinha dias que eu ia para a sala de aula com vontade de ir embora, não queria ficar, não queria preparar a aula, eu não queria organizar nada que envolvesse sala de aula, entendeu? Mas eu fui levando, né? Até que eu comecei a fazer um curso, um workshop de culinária, para tentar me distrair. Minha filha sempre muito presente na minha vida, muito me orientando. Eu fiz, mas voltando à mesma coisa, a mesma situação. E aí, qual foram os sintomas que eu sentia? E que eu já senti esses sintomas durante muitos anos, já vinha sentindo. Então, assim, a síndrome de burnout veio assim como o ápice, sabe? Do Senhor dizer, você precisa parar, Gleide. Aquela coisa assim, é necessário, devido a outros sintomas que eu já tinha sentido antes, né? Enfim, quando foi no mês de agosto, né? Depois que voltamos das férias, tudo tranquilo, voltando das férias, descansado, tudo normal, né? Eu estava em sala de aula e eu passei mal na sala de aula. Só que antes eu já vinha sentindo tontura, eu sentia palpitação, muita palpitação, sabe? Aquela falta de ar. Meu braço esquerdo doía muito, sabe? E eu lembro que uma vez um médico disse para mim, há uns anos, em 2009, ele disse, Dona Gleide, quando a senhora sentiu o seu braço formigando, o braço pesando, doendo, e você sentia a ponta dos seus dedos formigando, a senhora está com estresse muito elevado. Pare. Porque eu já tive outras crises. Enfim, então eu já estava sentindo isso, né? Até que eu passei mal em sala de aula e me levaram para a urgência. Chamaram meu esposo, ele estava em casa, ele foi lá e me levou para a urgência. Quando eu cheguei na urgência, aí a médica perguntou como é que era a minha rotina de trabalho, né? Aí eu disse, eu dou aula de 7 até 6h45, todo dia, né? De segunda a sexta. Dou aula do 6º ao 3º. Aí ela chegou, falou, Dona Gleide, a senhora quer parar ou quer que o trabalho te pare? Então aquilo ali para mim parece que ela estava, sabe, me trazendo para uma realidade que eu não queria estar, né? Isso. E ali eu caí em choro. Aí eu fui para o psiquiatra, comecei tratamento psicológico, precisei me afastar. Passei 2 anos afastada da sala de aula e é terrível. Eu lembro que, assim, como eu acompanhei um pouco a trajetória, que Gleide é uma amiga também,
Até o notebook você teve que desfazer, não foi? Eu me desfiz de tudo. De tudo que lembrava a escola. Tudo que né? lembrava a escola. Eu não conseguia. Eu tinha lá no meu apartamento uma sala que eu tinha feito um escritório, assim, para poder dar algumas dicas para os alunos. Então eu postava isso, né, no Instagram sempre. Eu não conseguia entrar, eu tinha náusea só em pensar em passar pelaquela sala. Então eu vendi computador, eu vendi minha mesa, vendi cadeira, livros que eu tinha, sabe? Muitos que eu sempre gostei de comprar, eu sempre estava buscando novidades que envolvessem a língua portuguesa, até para poder dar o melhor para o meu aluno. Sim, eu sempre busquei isso, né? Então, tudo aquilo ali para mim, sabe, eu não conseguia. Quando eu pensava em algo que envolvia a sala de aula, eu sentia um mal-estar tão grande, mas tão grande, e isso me trazia angústia. Por quê? Porque foram anos de sala de aula, anos amando fazer isso. Sabe o que é você amar algo e de repente você se vê em uma situação que você não consegue mais. Eu não conseguia mais e eu dizia, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Porque eu sempre via a educação como sendo um propósito de vida para mim. Eu via como sendo um propósito de vida. Eu achava que o meu propósito de vida era estar em uma sala de aula. Uhum. E quando eu me vi sem estar em sala de aula, precisando parar, porque eu não parava. Eu dou aula desde os 22 anos. Então eu não parava, sabe? Então quando eu comecei a me ver em uma situação que eu não podia mais, que eu tinha que parar e eu tive que tomar remédio, sabe? Tomar medicação e mais medicação. E eu não era aquela Gleide ativa, sabe? Então isso para mim foi muito difícil, foi muito angustiante. Foi uma fase que eu entendi que eu precisava parar, até porque eu me afastei em uma terça-feira, em um domingo eu passei mal em casa, porque eu estava desde manhã até a noite preparando as atividades que eu precisava entregar, correções que eu precisava fazer. Então quando foi à noite, 2 dias que antecederam, né, no caso o meu afastamento, 10 horas da noite eu senti um calor muito grande na minha nuca, um calor, um mal-estar, uma ânsia, uma vontade de vomitar, e eu ali sentada terminando de fazer, não, falta só mais um pouquinho, sabe? Então quando eu saí do computador eu já fiz assim, ó, assim, afastei, porque eu não estava aguentando olhar para a cara dele. Então isso já estava já no ápice mesmo, entendeu? E a gente precisa entender o seguinte, não é que não fosse ou seja o seu propósito, é que nós precisamos ser prudentes para ouvir o nosso corpo, né? Eu lembro que quando eu descobri o câncer de mama, eu não queria me afastar também do trabalho. E aí na perícia o médico também fez isso, você não quer se afastar. Bom, deixa eu lhe dizer, quando você morrer, o Estado não vai parar não vai ter nenhum dia. E aí a gente recebe aquele susto assim de, meu Deus, né? Então, isso é bom para alertar as pessoas que o nosso corpo é uma máquina e essa máquina precisa de cuidados, precisa de descanso, né? Então não é questão que não é o seu propósito, é a gente não ouvir os sinais que o corpo está dando. E você passou assim 2 anos fora da sala de aula, Sim. né? E durante esses 2 anos, quem você descobriu assim? Quem é Gleide? Quem você se descobriu durante esses 2 anos fora da sala de aula? Foi um processo, sabe, Sueli? Foi um processo, porque eu entendi que eu não sou aquilo que eu faço. Entendeu? E por muitos anos eu sempre queria fazer para agradar. Então eu não dizia não. Gleide, posso. Certo. Gleide, vem. Gleide, faz. Eu nunca, sabe? Nunca. E assim, eu entendi que eu precisava dizer não. Eu não poderia fazer as coisas o tempo todo
pensando no outro. Mas eu tinha esse hábito, entendeu? Eu tinha essa dificuldade de dizer não, sabe? Para tudo que envolvesse em questão de trabalho, eu abria mão de lazer. As pessoas pensam que é exagero, mas eu fazia isso para mim era muito normal, era muito natural, sabe? Às vezes eu estava de madrugada, nossa, eu não conseguia dormir. Eu tenho uma ideia boa, nosso projeto legal, já levantava para o computador, para tentar desenvolver, perdendo sono. Isso, e o sono... Entendeu? E quanto é Ele necessário. restaura, não é? O sono é super necessário. Então eu entendi nesse período, Sueli, que eu preciso olhar para o meu corpo. Eu preciso entender os meus limites. Eu preciso entender que eu não sou mais aquela Gleide de 22, 25 anos. Entendeu? Que o corpo vai dando sinais que o corpo já deu. O corpo deu vários sinais. De 2009 para cá. Isso. Entendeu? E eu nunca... 16 anos. Eu nunca parei. Nunca parei. Então, esse ponto aí, eu entendi que que eu precisava reorganizar, sabe? Ressignificar aquele momento e entender que eu não sou máquina. E só assim, porque a gente corre um pouquinho, mas só para vocês entenderem, ela ressignificou de um jeito esses 2 anos que ela fazia doces deliciosos. Eu via, ao invés de estar dando aula, ela estava mostrando os docinhos e tal. Então eu digo, meu Deus, que bom. Porque o nosso Deus, ele nos dá criatividade, não é? E eu não e esperava, a gente viu? acha que não, eu não sou capaz. Ei, deixa Eu Deus não agir. esperava, até porque doce não é o meu forte. Eu nunca fui chegada a doce. Então, mas as Entendeu? pessoas gostam, né? E foi algo assim que surgiu por conta desse período que eu passei, que Deus me levou para um outro ramo, sabe? É claro que foi durante o período, eu não continuo mais, mas que naquele momento foi preciso, porque eu estava entrando em depressão, né? E eu estava me sentindo muito mal porque eu não conseguia mais fazer aquilo que eu fazia. Então, você sabe que você está mais de 20 anos em sala de aula e de repente você tem que parar assim, sabe? Sem ter uma programação para parar. Isso. Você sabe? Por conta de laudo médico e tudo mais, então você tem que parar. Então aquilo ali para mim foi muito difícil. Eu passava várias vezes no quarto chorando, me lamentando com o Senhor, perguntando ao Senhor por que isso, porque comigo, sabe? Por que comigo, se eu sempre fui assim, assado? E aí você tem todo um contexto, sabe? Que te leva a pensar por que eu tive que parar, sabe? Então, aí no caso... O doce veio justamente nesse período muito bom. E teve algum momento assim, Gleide, mesmo depois que você ressignificou, que você pensou assim, eu não volto mais. Acabou. Agora eu vou seguir outro caminho. Teve algum momento que você pensou nisso e não voltar mais para a sala de aula? Teve. E como foi que você lidou com isso? Então, nesse período, como eu estava muito sem querer olhar para nada, então eu me alimentava disso. Eu não quero mais saber, então também sala de aula também não é mais para mim, sabe? Como eu não quero mais, não suporto olhar nada. Se alguém me perguntasse, Gleide, o que é um substantivo, para mim aquilo era... Eu vou pegar você. Sabe, me dava algo assim, eu ficava muito angustiada. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar na minha cabeça, só que eu não queria mais, sabe? Não queria mais sala de aula. Só que os planos de Deus não são os nossos planos. Isso. A gente faz os nossos planos, mas quem concretiza é o Senhor, né? Em 2024, no mês, acho que era no mês de março, abril, por aí, começou a me despertar o desejo pela sala de aula. E eu comecei a olhar para aquilo que eu não queria nem saber de uma forma diferente. Ou seja, foi algo muito, muito sutil. Não foi algo que eu forcei, não foi algo que eu busquei. Não.
sabe? Eu aí eu tinha alguns materiais em casa, aí eu peguei um livro, dei uma olhada. Isso para testar como é que estava o meu emocional diante daquele quadro, né? Uhum. Então eu comecei a pegar um livro, dar uma olhada, deixava lá. Aí depois eu peguei o notebook da minha filha, que eu não pegava nada, peguei o dela, que o meu já tinha vendido. Peguei o dela e fiquei dando uma olhada, mas nada que envolvesse sala de aula. Nada que envolvesse educação, não queria ver nada de escola, nada. Mas eu comecei, então, quando foram dados esses passos, aí eu comecei a conversar com o Senhor. Senhor, é para eu voltar? O Senhor quer que eu volte? E eu fui perguntando a Deus em relação a isso. Até que surgiu uma oportunidade que eu não esperava, né? De ser convidada a dar aula de novo, de uma forma que eu não busquei, e veio, né? Uhum. E assim eu voltei. Mas assim, estamos indo para o final da fala dela, mas não acabou aí. Ela venceu e está vencendo diariamente a síndrome de burnout, Sim, não é? É. Mas aí esse ano você se deparou com uma paralisia facial no meio desse processo. E assim, o que foi? Qual foi o sentimento, Gleide, que veio em meio a isso tudo? Medo, revolta, cansaço, que você ainda está no processo da paralisia facial? Foi cansaço também? Estresse. Tudo junto. É aquela coisa, eu sou muito impulsiva. Mesmo tendo passado ainda estando, né, nesse processo todo do burnout e vencendo a cada dia, eu achava que eu já estava bem. Então eu já queria fazer tudo de novo, do mesmo jeito, entendeu? E aí quando foi agora no mês de setembro, um dia antes do meu aniversário, eu estava sentindo muita dor de cabeça e aí fui à urgência, aí paralisia de Bell, né? A paralisia facial veio assim. Eu falei, meu Deus, por quê? De novo a gente começa a se perguntar, né? E foi muito difícil, Sueli. Foi muito difícil, mais uma vez. Porque eu precisei parar e começou a me dar medo. Medo de voltar para aquele lugar, o lugar do burnout, o lugar da exaustão extrema, entendeu? O lugar de não conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer. Uhum. E você começa a pensar, eu tô com 52 anos e agora, Senhor, né? Tudo passa na cabeça da gente. E aí começou a bater aquele medo e tô aqui. O rosto não tá 100%, né? Não tá. Fica legal pra mim? Claro que não. Será que eu gosto de ver isso o tempo todo? Não. Mas eu reconheço, como minha filha mesmo falou, mainha, olhe para o rosto da senhora e veja como um milagre de Deus. É verdade. Sabe? Veja como um milagre de Deus. Deus é muito bom, Su. Deus é muito bom, sabe? Poderia ter acontecido coisa pior. Isso. Entendeu? Porque eu não me permiti parar. Eu deveria ter entrado, mas ter retornado aos poucos. Não, eu achei que eu estava bem, então vou pegar tudo de novo. E não é assim, entendeu? E não é desse jeito. A gente precisa respeitar o nosso corpo e respeitar os nossos limites e entender o que é que Deus está falando. Ouvir a voz do Espírito Santo. Se você entende que eu estou falando sobre o Espírito Santo, ouvir Deus falar e entender que Deus tem um propósito para tudo. E jamais Ele vai te desamparar só porque você entrou em uma situação como eu entrei, na síndrome de burnout, entendeu? Ou então na paralisia de Bell. Você vence como eu estou vencendo também. E eu sei que com fé em Deus, daqui a pouco tudo isso vai passar. Amém, nós cremos. E assim, para a gente fechar esse quadro, o que é que a dor, esses desafios, o que é que eles te ensinaram e o que você leva de aprendizado para o próximo ano?
Nossa, Sueli. Eu aprendo que eu preciso dar um passo de cada vez. Entendeu? Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez. Mas sem duvidar, como diz Baruch, né? A dar um passo de cada vez. A respeitar os meus limites, sabe? A entender que eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou obra do Senhor. Eu sou uma filha amada do Pai. É isso que eu sou, sabe? Eu não sou o que eu faço. E o que eu levo para o próximo ano é justamente isso. Gleide, respeite os seus limites. Isso. Sabe? Gleide, dê um passo de cada vez. Aprenda a dizer não. Aprenda a cuidar mais de você, sabe? Se priorizar. Aprenda a se priorizar. Aprenda a se ouvir, sabe? Ouça mais você. Não ouça os outros, que às vezes a gente ouve tanto os outros e esquece de olhar pra gente, né? Silenciar as vozes, sabe? E deixar que o Espírito Santo vá conduzindo. Então, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra 2026, sabe? Ser guiada por Ele e viver os propósitos dele. Sueli, é só isso que eu quero. E sabe? assim vai ser. Amém. Obrigada, viu? Uma história maravilhosa no sentido assim, de superação. É superar cada dia. É isso mesmo. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de Joyce Maia e ela disse que falou com o Senhor assim, Senhor, eu não estou aguentando minha agenda, eu estou ficando cansada. E ela disse que eu ouvi o Espírito Santo falar, não sou eu que faço sua agenda. Quem faz é você. Então não é o Senhor que acerta suas aulas, né? Então assim, essa coisa nós precisamos. E aí agora nós vamos, né, conversar com outra mulher maravilhosa, que também tem uma história de superação. São áreas diferentes, mas são desafios, não é? Desafios. Rose, como ela já se apresentou, é uma empresária, ela tinha um negócio, né, que com certeza quando se abre um negócio, você sonhou, você projetou, você investiu, e de repente você viu aquele negócio falir. E junto com ele, os sonhos, não é? Aquele desejo, é como eu digo, o desejo em si. Mas assim, você perdeu tudo, entre aspas, o financeiro, menos a coragem. E é com essa mulher que nós queremos conversar agora. Rose, esse negócio, essa empresa que você tinha, o que ela significava para você? Era só um trabalho ou era a sua identidade? Uau! Então, eu digo que essa empresa eu idealizei, né? Como eu sou Master Coach, e isso nasceu de um sonho, de uma visualização, mas ela não faz parte da minha identidade. E nesse processo, né? Que eu estou ainda nesse processo, eu entendi que eu não sou a empresa, eu sou aquilo que Deus me fez para ser como pessoa. Então eu estava apenas como diretora, ou como sócia, ou como dona, e isso não me define quem eu sou nessa minha jornada. Mas para isso eu precisei muito, muito de Deus, buscar, entender, né? E eu trabalho justamente com isso, né? Desenvolvendo identidade, propósito. E eu digo, Senhor, todos esses conhecimentos que eu passo para o outro, que eu ensino, que eu acompanho, eu tenho que aplicar em mim. Então essa empresa não era simplesmente só um trabalho, tinha uma missão por detrás. Eu amo trabalhar com pessoas, né? E me fez ser o que eu sou hoje, por tudo que eu vivi lá, as experiências que eu adquiri, todo o conhecimento que foi vasto, as pessoas que eu vi sendo transformadas, né, através do conhecimento, porque como está lá na própria Bíblia, né, conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. E o nosso povo, ele padece justamente por falta de conhecimento. E quando eu via um casamento sendo resgatado, quando eu via uma pessoa com a identidade disfuncional, sabendo quem ela era realmente em Cristo, como a nossa amiga falou aqui, né? Eu não sou aquilo que eu tenho, eu não sou aquilo que eu faço,
Eu sou aquilo que Deus me fez para ser, na minha essência, na minha identidade. Só que nem todo mundo tem esse entendimento, nem todo mundo tem esse conhecimento. E aí precisa realmente buscar um pouco mais, né, de Deus, de inteligência emocional, dependendo do caso, um psicólogo para poder orientar, né, para que possa alinhar tudo isso. E no seu caso, Rose, quando você viu esse sonho, né, ir embora, qual foi o dia mais difícil, vamos dizer assim, da falência, ou daquele dia que você diz, não vai dar mais para continuar, eu vou ter que abrir mão da empresa? Foi quando eu vi que eu disse, isso aqui não é mais para mim, porque não me define com o que eu carrego. E principalmente quando as pessoas, isso é de uma forma geral, as pessoas lhe veem não a sua identidade, o seu ser, e sim aquilo, o título que você carrega. Uhum. E aí eu disse, não, eu não sou mulher de holofotes, eu não sou mulher de palco, eu quero estar em uma posição que realmente Deus me colocou por aquilo que eu carrego, a minha essência, aquilo que eu acredito, naquilo que eu posso levar para o outro, entendeu? E eu digo, isso aqui não me define mais. E aí eu digo, Senhor, me alinha a sua visão, me alinha para aquilo que realmente o Senhor tem para a minha vida. Porque eu era realmente uma pessoa fazedora. Porque quando eu pego algo para fazer, eu entrava na empresa às 8 da manhã, tinha vezes que saía 10, 11 horas. Quando eu chegava em casa, às vezes meu esposo, quando não aguentava, já estava dormindo, minha filha dormindo. Às vezes não conseguia ver no outro dia de manhã, porque eu já saía cedo também. Então, eu digo, meu Deus, o que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha família? Isso. E minha filha mesmo questionava, mãe, a senhora só pensa em trabalhar. A senhora entrou nessa empresa e tem vezes que eu nem consigo ver a senhora, de tanto trabalho excessivo, e a gente sabe que uma hora isso vai causar um peso para nossa vida, né? Isso. Então, mas assim, quando você precisou abrir mão, você se sentiu culpada? Você sentiu assim, naquele momento, poxa, eu não fui capaz de levar, porque nesses momentos geralmente a mente da gente, a alma da gente grita, né? E diz, você não foi capaz. Não Sim. era para ter acontecido. Como foi que você lidou com isso, Rose? Eu lhe digo que para mim me trouxe paz, me trouxe uma leveza de espírito, que eu digo, meu Deus do céu, a gente às vezes quer abrir portas que não são nossas e entra por certas portas que Deus não autorizou. E aí a gente acaba às vezes desviando daquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Porque eu acredito muito nisso. O meu propósito está ligado diretamente à minha dor. Isso. E eu tenho que estar o tempo todo, Senhor, é isso realmente que o Senhor quer para minha vida? Porque não adianta levar algo que vai lhe causar uma dor, uma frustração, perder a família, porque era mais ou menos isso que eu estava 100% do meu tempo empresa. Era trabalho, empresa, negócios, reuniões. E eu digo, certo, e a família? Cadê a vida sistêmica? Cadê você cuidar até o pilar espiritual? Eu já estava deixando a desejar. Hoje não vai dar para ir pro culto não, porque eu tô aqui, tem treinamento. Hoje eu não vou poder ir pro culto não, porque hoje tem isso. E eu digo, meu Deus do céu. Só que a gente tá ali, né? Na correria, acelerada, e continua fazendo, né? Até porque quando você faz o que ama, você não é peso, né? Aí não. Você vai se entregando. Foi o caso também. Você vai. Isso. Até um dia, né? A conta chega. A conta chega. Mas assim, depois que chegou o momento que você chegou à conclusão que não dava mais para continuar, não é? Então decidiu fechar ou abrir mão da empresa. Qual foi o primeiro passo, a primeira chama rumo à reconstrução de Rose? Porque ninguém sai de um negócio desse de boa, feliz, tudo bem, não é? A gente sai com dores. E Sim. Qual foi o primeiro passo para essa reconstrução acontecer? Então, o primeiro passo foi olhar para dentro de mim. Epa, eu não posso salvar o mundo se eu primeiro não estiver bem. Então eu precisei me ausentar, né, do mundo, das atividades, e fui passar acho que 5, 6 dias num retiro espiritual.
Então eu disse, eu quero eu e Deus, Deus e eu. Não quero esposo, não quero família, eu quero ter esse momento de conexão com Deus. Eu quero Deus falar comigo. E aí eu fui para a Estância Paraíso e lá eu disse, Senhor, não me deixa eu ir para esse local se o Senhor não deixe de falar comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E literalmente eu saí daquele lugar, Deus realmente falou comigo que aquela estação já não me pertencia mais, que eu precisava realmente ressignificar aquele passado, né? Porque quando a gente fecha, tem muitas percas, tive percas de pessoas, teve traições e uma série de outras coisas que no fechamento aconteceram, mas que lá Deus disse, em nenhum momento você vai estar só, porque o que eu tenho para você nesse novo tempo é muito maior do que o que você viveu lá atrás. Eu digo, mas como? Eu perdi tudo. E lá nos pés do Senhor, né? Chorando daquele jeito. Se preocupe não. Agora é o momento das podas. É o momento de ter paciência. Dói, vai doer. Porque a gente precisa entender quanto tempo vai ser esse tempo. Às vezes não sabe. Pode ser um mês, pode ser um ano, 2, 10, ninguém sabe. Mas sair de lá, eu digo, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor não deixou eu sair desse lugar e sem falar comigo. Mas eu lhe digo, não foi fácil. Mas quando a gente se entrega e confia, Ele não deixa faltar. Não deixa. Ele não deixa. E assim, Rose, a gente também está indo para o finalzinho. O que foi que a falência, vou dizer assim, falência, essa perda te ensinou que você tem como sabedoria hoje? Você leva como sabedoria para a sua vida? O que foi que esse momento difícil te ensinou? Eu digo que o que você não pode perder nessa sua caminhada é a sua saúde. A sua saúde física, a sua saúde emocional e a saúde espiritual. Se esse tripé ele tiver muito em equilíbrio, nada vai lhe faltar. E isso me trouxe um grande aprendizado, porque eu tive um cunhado, tenho, né, que ele está vivo, teve câncer, e quando eu vi ele no leito de morte, eu disse, meu Deus, ele está ali lutando pela vida. Eu perdi bens. Se eu sou filha do dono do ouro e da prata, ele vai me dar 10 vezes mais de tudo que eu perdi. Agora, a única coisa que eu não posso perder é a minha alma. Como eu falei aqui, não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Então eu tenho certeza, eu tenho saúde? Tenho. Eu tenho capacidade, inteligência? Tenho. Então tudo isso eu vou conquistar, mas agora de acordo com o que Deus tem para minha vida. O que ele planejou. O que Ele planejou. E estou muito mais feliz desse novo tempo. E aí, assim, só para as pessoas saberem, para a gente fechar esse quadro nosso. Graças a Deus você ressignificou, reconstruiu. E hoje, Rose ressignificou com quem? Eu sei o que é que ela faz também, mas que ela hoje é uma líder maravilhosa. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as leoas, como surgiu isso. Sim, então, gente, eu realmente precisei ressignificar, né, todo esse passado. Deu um tempo, porque não adianta a gente estar fazendo, e nós não estamos aqui para ser pessoas fazedoras, e sim realizadoras. O que é que eu estou realizando de fato na minha vida e na vida do outro? Porque o nosso maior propósito nessa terra é servir ao próximo. E aí foi quando surgiu, né, a comunidade Leoas Aliançadas, ao qual eu amo demais cuidar de mulheres. E eu disse, Senhor, eu não posso fugir desse meu propósito. Eu já fazia antes, lá na outra empresa, né? E aí eu disse, vamos lá, Pai, me dá um nome. E aí quando eu pensei em leoas, foi pensando no leão da tribo de Judá. Mas aí alguém comentou, não, Rose, já tem grupo com o nome Leoas. Eu digo, né? E aí veio, eu digo, vamos lá, vamos pensar mais. Senhor, traz a revelação. Foi quando Ele me trouxe aliançadas. Porque isso está diretamente ligado ao que eu passei lá atrás. Eu digo que aliançadas, eu tenho um compromisso com essas mulheres, elas têm esse compromisso comigo, mas o maior compromisso de aliança que elas vão ter é com o nosso Deus. Então, quando eu pensei em Leoas Aliançadas, foi justamente pensando nisso,
porque eu não sou nada perante aquilo que Deus vai fazer na vida de cada uma delas, né? E eu tô vendo cada transformação. Tem mulheres que foi no primeiro encontro, quando eu já vejo ela no segundo encontro, eu já vejo transformada de forma externa. Eu digo, bom, se Deus já começou a fazer externamente, imagine o que já não fez lá dentro. Isso. Eu digo, eu não tô lhe reconhecendo. Então, Rose, naquele primeiro encontro, algo que foi dito aqui, eu comecei a olhar dentro de mim, saber o meu verdadeiro valor como mulher, e hoje eu vou me amar acima de qualquer coisa. Eu digo, uau, é sobre isso. Porque como está na Bíblia, um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Não tem como. Então eu tô mentindo para mim mesmo primeiro, isso. Né? Então primeiro eu tenho que me amar, e meu esposo sempre fala, antes de você me amar, você primeiro tem que se amar. Segundo, você. Terceiro, você. Quarto, você. Isso não é egoísmo. Porque quando eu tô tão cheia de amor próprio, eu vou transbordar. Eu vou transbordar isso. na vida do outro. E lá fora, né, tem muita gente precisando desse amor. É verdade. Às vezes até um abraço que cura. Que cura. E eu assim, depois nós vamos deixar o Instagram aqui, né? Mas tem as Leoas Aliançadas, realmente são maravilhosas. Eu já fui para 2 encontros, eu recomendo, porque eu creio que o que nós precisamos é nos unir. Sim. Independente de títulos, não é? A gente precisa nos unir. É uma mulher ajudando outra mulher, é um ser humano ajudando o outro. Sim. E assim, eu quero agradecer a vocês, porque foi assim maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão tirando uma lição, estão tirando algo bom para a vida delas. E eu queria que rapidamente, porque eu sei que mulher gosta de falar, rapidamente vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoa que está em casa, muitas vezes está sem esperança, porque perdeu alguma coisa, que está passando por um momento difícil, de dor. E o que é que vocês deixam para ela? Mensagem para 2026 mesmo. Rapidamente. Bem, olha só. Primeiro, essa fase vai passar. Nada é para sempre. Nada. Para sempre só Deus. Viu? Então essa fase vai passar. Olhe para você. Ame, se cuide. Ouça o seu corpo. Cuidado com os exageros, sabe? Que você tenha um 2026 abençoado, tranquilo, mas que você perceba até onde você pode ir, quais são os seus limites, entendeu? E não ultrapasse-os, que é para você mais tarde não ter que pagar a conta. E a conta, quando a gente paga, não é tão boa, não é? Então, entenda o seu corpo, viva o melhor de Deus para você, entregue sua vida ao Senhor e deixe que tudo Ele vai fazer. Pode ter certeza, não vai te faltar nada. Viu? Rose. Então, o que eu quero deixar aqui, a mensagem é que o seu passado não define quem você é. Independente, né, do que você já passou, Deus tem um grande propósito. E Ele não é homem para mentir. Então, tudo aquilo que foi liberado para a sua vida vai se concretizar. E que você continue alimentando a sua fé acima de qualquer coisa. Continue tendo a esperança, continue se amando, porque aquilo que Ele fez lá no passado, grandes maravilhas, Ele continua operando hoje na minha e na sua vida. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês, entendeu? O seu passado não define quem você é hoje. E você tem N possibilidades de construir um futuro brilhante, mas você precisa decidir. Decidir se perdoar primeiro. Segundo, perdoar o seu passado, porque não existe outra fórmula, viu, gente? Para o sucesso, só o perdão é que vai abrir as portas de tudo isso que você quer buscar na sua vida. E é isso, gente. Vamos entrar 2026 com a certeza que podemos fazer a diferença nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e as pessoas que estão à nossa volta.
Muito bem, meninas, muito obrigada, viu? Foi maravilhosa a participação de vocês e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai ser abençoado com isso. E hoje, né, nós aprendemos que a dor, ela nos visita, mas ela não precisa morar dentro de nós. Aprendemos que perda não é o fim, é caminho. Que queda não é derrota, é aprendizado. E a gratidão não é sobre ter tudo, é sobre enxergar o que sobrou depois da tempestade. Que o ano novo você leve consigo não os seus medos, mas a sabedoria que nasceu deles. E lembre-se, Deus nunca desperdiça um sofrimento. Se doeu, ensinou. Se feriu, formou. E se quebrou, Ele reconstruiu. E aí eu te pergunto, qual foi a dor que transformou você este ano? E qual a sabedoria que você está levando para 2026? Quero que você fique com essa reflexão. E neste momento nós estamos terminando o nosso programa, desejando muita paz, muita felicidade. No mês de janeiro nós vamos estar em recesso, mas em fevereiro nós estamos voltando com histórias, com reflexões que vão abençoar a sua vida. E nós desejamos que 2026 seja um ano de muita luz, seja um ano de desafios, mas também de vitórias. E que o Senhor nosso Deus nunca falte na sua casa e na sua família. E é dessa maneira que nós desejamos a todos vocês, vamos lá meninas, Feliz Ano Novo!